Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. Bilhões de dólares podem estar prestes a invadir o mercado de criptomoedas, vindos do Oriente Médio e outras regiões. Por quê? Porque o mercado cripto está começando a lançar produtos e serviços que são compatíveis com o Islã. Isso pode abrir as portas para até 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo que estão, pacientemente, esperando a margem. Se ela permitir, esse movimento pode ser o catalisador que vai levar o mercado cripto para novas máximas. Lucra comigo, e porque hoje vamos mergulhar fundo nesse assunto. Para começar, vamos pegar um pouco de contexto. Dependendo da sua criação religiosa, você pode ou não estar familiarizado com a lei Sharia. Se você já conhece, fica à vontade para pular essa parte. Se não conhece, aqui vai um resumo. A Sharia é uma parte fundamental do Islã. Ela pode ser vista como uma espécie de manual de vida baseado na vontade de Deus, e é seguida pelos muçulmanos como uma orientação divina para viver de forma plena e religiosa, sempre buscando ficar mais próximos de Deus. Inclusive, a palavra Sharia se traduz literalmente como o caminho claro. Agora, vale destacar uma coisa importante. Sharia não é a mesma coisa que lei islâmica. Basicamente, a Sharia é a interpretação dos valores de Deus, enquanto a lei islâmica é construída em cima dessa interpretação. Só que, como toda interpretação pode variar dependendo de quem a faz, as leis islâmicas podem mudar também. E é por isso que os muçulmanos enxergam a Sharia como algo que reflete não só regras religiosas, mas também um conjunto de valores e princípios pensados para proteger o bem-estar humano. E o que a Sharia quer proteger? São 6 grandes princípios universais: a vida, a razão, a religião, a honra, a família e a riqueza. Vou dar um exemplo. Na cultura islâmica, o álcool é considerado haram, proibido, porque impacta a razão, afetando a capacidade de pensar claramente e tomar boas decisões. Já o adultério é proibido porque afeta outro princípio central, a família. Aí você deve estar pensando, tá, legal, mas o que isso tem a ver com cripto? Bom, tem tudo a ver com o último princípio que eu mencionei, a riqueza. Para entender o porquê de a conformidade com a Sharia tornar as criptos um tema delicado, a gente precisa entender o que são as finanças islâmicas. E, rapidinho, se você estiver curtindo o vídeo até aqui, já aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos lá! Finanças islâmicas, ou bancos islâmicos, são atividades financeiras que seguem os princípios da Sharia. E por que existe esse modelo separado? Porque o sistema bancário tradicional é cheio de elementos considerados antiéticos, ou seja, haram, proibidos. O exemplo mais clássico é a proibição da usura. Usura é uma palavra chique para dizer que é proibido emprestar dinheiro e cobrar juros. Em outras palavras, no Islã, é haram ganhar dinheiro só porque você tem dinheiro. Isso porque, dentro das finanças islâmicas, o dinheiro é visto como uma bênção de Deus e, por isso, não tem valor intrínseco por si só. Ele não deve ser acumulado ou explorado dessa forma. Esse conceito é conhecido como riba. Então, nas finanças islâmicas, todas as transações têm que ser respaldadas por algo tangível, como ouro, por exemplo. E não para por aí. Qualquer transação financeira também precisa ter um propósito que beneficie a sociedade de alguma forma. Antes de qualquer empréstimo ser liberado, o banco analisa se ele realmente cumpre esse propósito. Isso quer dizer que tudo entre o banco e o cliente é transparente. Em vez de o banco emprestar dinheiro direto para o cliente, ele usa essa grana para comprar o ativo ou produto que o cliente quer, e vende esse ativo por um valor mais alto que o preço de mercado, garantindo lucro. E isso, dentro das regras, é considerado halal, ou seja, permitido. Vamos simplificar com um exemplo. Digamos que você queira comprar uma máquina de lavar que custa $500. No sistema convencional, você pediria $500 emprestados ao banco, e o banco te daria essa grana, desde que você pagasse $600 no total, incluindo os juros. Nas finanças islâmicas, isso seria considerado haram, proibido, porque, não importa o impacto que esse valor extra tenha no cliente, o banco vai receber $600 de qualquer jeito. No sistema islâmico, o banco compraria a máquina de lavar primeiro. Depois, ele venderia a máquina para você em parcelas fixas ou por um preço maior. A diferença? Essa transação é halal, ou seja, permitida pela Sharia. Por que isso? Tem algumas razões. Primeiro, o banco está gerando lucro de um produto real, a máquina de lavar, e não de juros sobre dinheiro emprestado.
O banco assume o risco de comprar o produto e mantê-lo até vendê-lo para você. É o risco que justifica o lucro, mas, nesse caso, o risco é dividido entre o banco e o cliente, o que é uma parte crucial das finanças islâmicas. Outro ponto importante: toda transação nas finanças islâmicas tem que ter um impacto positivo na sociedade. Nesse exemplo, o empréstimo está permitindo que a pessoa lave suas roupas, ou seja, um benefício prático e ético. Esse foco em ajudar a sociedade é um conceito-chave que diferencia as finanças islâmicas dos sistemas convencionais. Acredite ou não, essa abordagem ética é um dos motivos que ajudaram as finanças islâmicas a se tornarem tão bem-sucedidas. Além disso, esse modelo se mostrou muito mais resiliente em crises financeiras, como o colapso de 2008 e até mesmo durante a pandemia. Enquanto o mundo passava por momentos turbulentos, o setor de finanças islâmicas crescia a uma taxa anual composta de 10%, muito superior aos 6% de crescimento das finanças convencionais no mesmo período. E faz todo sentido quando você pensa sobre isso. Com o risco sendo compartilhado entre o banco e o cliente, ambos ficam menos vulneráveis a crises econômicas repentinas. Além disso, como todas as transações têm uma base moral sólida e são respaldadas por ativos reais, o sistema fica menos exposto a dívidas excessivas e bolhas econômicas. Hoje, o setor de finanças islâmicas já vale cerca de 4 trilhões de dólares, uma marca impressionante para uma indústria que há 30 anos mal existia. E, de acordo com o relatório de 2023, o valor desse setor pode chegar a 6 trilhões de dólares até 2026, representando um crescimento de 50% nos próximos 2 anos. É um crescimento gigante que vale ficar de olho. Agora que já entendemos como funcionam as finanças islâmicas, a grande questão é como tudo isso se conecta com as criptomoedas. A verdade é que as mesmas regras que regem as finanças islâmicas também se aplicam ao mundo cripto. Desde os primeiros dias do Bitcoin, muitos muçulmanos começaram a questionar se as criptomoedas eram compatíveis com os princípios da Sharia. E, embora a conformidade com a Sharia esteja se tornando realidade recentemente, essa jornada foi tudo menos tranquila. Lá em janeiro de 2018, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral sofreram duras críticas de líderes islâmicos em países como o Egito e a Indonésia, que apontaram para o alto risco associado ao mercado cripto. Por outro lado, apenas alguns meses depois, em abril de 2018, um consultor da Sharia que trabalhava para uma fintech declarou que o Bitcoin era halal, permitido, de acordo com a lei islâmica. Como você pode imaginar, esse vai e vem entre cripto ser halal ou haram, proibido, continuou por um bom tempo. E até hoje, esse debate ainda está longe de ser resolvido. No entanto, alguns projetos de criptomoedas decidiram tomar medidas claras para se tornarem compatíveis com a Sharia, na tentativa de atrair o público islâmico. Por exemplo, em julho de 2018, o Stellar se tornou o primeiro blockchain certificado pela Sharia, através do escritório de revisão Sharia, para ser usado em pagamentos e tokenização de ativos. Pouco mais de um ano depois, foi a vez do Ethereum. Em setembro de 2019, a Aman Advisors, uma empresa de consultoria Sharia, nomeou o Ethereum como compatível com a lei islâmica. Não muito tempo depois, o Algorand seguiu o mesmo caminho, recebendo certificação do escritório de revisão Sharia do Bahrein. Apesar desses avanços, a incerteza ainda pairava. Em julho de 2020, o Conselho Consultivo da Sharia da Malásia declarou que o comércio de ativos digitais era permitido. No entanto, em outubro de 2021, uma grande organização islâmica da Indonésia declarou que as criptomoedas, incluindo o Bitcoin, eram haram. Entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, houve vários anúncios semelhantes, reforçando a confusão sobre a conformidade cripto com a Sharia. Após essas declarações, o debate sobre cripto no mundo islâmico ficou mais silencioso por um tempo. Mas, as coisas começaram a tomar um rumo mais positivo. Essa mudança para um consenso otimista começou em setembro de 2022, quando a plataforma de FI australiana MHB Network, Mahaba, começou a atrair grande interesse ao oferecer criptos aprovadas pela Sharia. Isso reavivou o debate sobre o futuro de protocolos de FI que respeitam os princípios islâmicos. Agora que já discutimos bastante sobre as finanças islâmicas, fica claro que entender se uma criptomoeda é compatível com a Sharia não é nada simples. Ao considerar tudo o que abordamos até agora, você logo percebe alguns obstáculos pelo caminho. Um desses pontos, como mencionamos anteriormente, é a necessidade de que as transações sejam respaldadas por ativos reais e tangíveis. Para algumas criptos, isso não é um problema. Pegue, por exemplo, o token PAXG da Paxos, que é respaldado por ouro real guardado nos cofres da Brinks, em Londres. Por outro lado,
É difícil imaginar que muitas das famosas meme coins tenham qualquer coisa realmente tangível por trás. Mas aqui vai um alívio. Uma criptomoeda não precisa necessariamente ser respaldada por um ativo físico para ser compatível com a Sharia, desde que ela tenha um caso de uso legítimo e beneficie a sociedade. Outro desafio na conformidade com a Sharia é o conceito de garar, que literalmente significa incerteza e risco. Basicamente, se uma criptomoeda é movida por pura especulação, isso cria incerteza e risco excessivo, o que a tornaria haram, ou seja, proibida. Claro, isso não se aplica a todas as criptomoedas, já que algumas têm uma utilidade real por trás. Por exemplo, stablecoin seria uma escolha óbvia de cripto halal, pois o preço delas não é especulativo. Da mesma forma, criptos como Bitcoin e Ethereum são sustentadas por casos de uso concretos, como uma reserva de valor e um token de gás para alimentar aplicativos descentralizados, respectivamente. Outro obstáculo é a transparência. Nem todas as criptomoedas são transparentes o suficiente, o que cria riscos e levanta preocupações éticas. Isso basicamente descarta muitas criptos que são de código fechado e, portanto, não podem ser inspecionadas quanto a medidas de segurança. Também temos a questão da proibição de juros, ou riba, que discutimos anteriormente. Isso significa que instrumentos financeiros como futuros e derivativos são considerados haram, pois envolvem juros. Isso também significa que, embora o stacking para apoiar uma rede seja permitido, as recompensas de stacking não são se forem derivadas da inflação, em vez de taxas de transação. Mas talvez o maior desafio para a conformidade com a Sharia seja o mezer, ou jogo de azar, que é estritamente proibido tanto pela Sharia quanto pela lei islâmica. O mezer está diretamente relacionado ao garar e à especulação, mas vai muito além. Ele literalmente se traduz como jogo de flechas, e é aqui que muitas meme coins entram em cena. Não é segredo que a maioria das meme coins pode ser considerada uma forma de jogo de azar, especialmente as com menor capitalização de mercado. Investir em uma meme coin de microcapitalização que acabou de ser lançada é como entrar em um cassino e jogar suas fichas na roleta, torcendo para que o número certo apareça. Não preciso nem dizer que essas criptos seriam haram. Curiosamente, se uma cripto é halal ou haram pode depender bastante da interpretação dos princípios da Sharia. Por exemplo, o Dogecoin pode parecer uma cripto especulativa, quase como um jogo de azar, o que faria você pensar que seria proibido imediatamente. No entanto, há quem argumente que o Dogecoin tem um caso de uso semelhante ao do Bitcoin como reserva de valor, e já vimos vários exemplos de pagamento sendo feitos com Doge. Sim, há uma dose de especulação, mas, devido à sua grande capitalização de mercado, essa especulação não seria excessiva. Além disso, é importante notar que a especulação, por si só, não é necessariamente haram, porque todo investimento envolve um certo grau de risco e especulação. Felizmente, para evitar essa confusão sobre quais criptos são compatíveis com a Sharia, algumas criptomoedas foram criadas do zero já levando em conta esses princípios. Na verdade, existem blockchains especificamente projetadas para cumprir com as leis islâmicas. Você pode procurá-las por conta própria. No caso das criptos compatíveis com a Sharia oferecidas pela Coins, parceira do canal, a lista atual inclui 18 criptos: USDC, USDT, BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, MAX, POL, AVAX, Link, Litecoin, BNB, Atom, Ethereum Classic, Uniswap Zuni, Stellar XLM, Algo e Tesos XTZ. É claro que nós não estamos alegando ser especialistas em conformidade com a Sharia, e também não afirmamos ter um entendimento profissional sobre as leis islâmicas. A verdade é que a compatibilidade de muitas criptos com a Sharia ainda está em debate, com diversas opiniões divergentes. Mesmo assim, vamos deixar uma lista útil na descrição que faz um bom trabalho em identificar criptos halal, mas recomendamos fortemente que você faça sua própria pesquisa antes de investir. Então, o que tudo isso significa para o mercado cripto em geral? Bem, para simplificar, esses novos desenvolvimentos são extremamente positivos, especialmente para as altcoins mencionadas. Por quê? Porque bilhões de dólares podem estar prestes a entrar no mercado, e o número de usuários de criptomoedas pode estar prestes a explodir. Se parece exagero, pense bem, as finanças islâmicas são uma indústria de 4 trilhões de dólares e estão crescendo rapidamente. Agora, imagine que apenas 5% desse montante fosse investido no mercado cripto. Isso seria uma injeção de 200 bilhões de dólares. E essa é uma estimativa conservadora, dado que o sistema financeiro tradicional muitas vezes não está alinhado com os princípios islâmicos, enquanto as criptos, por outro lado, têm o potencial de atender essa demanda como um sistema alternativo. Além disso, lembre-se que o Islã é uma das maiores religiões do mundo.
Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas sigam essa fé, o que representa cerca de 25% da população global. Claro, nem todos vão investir em cripto, mas esse número já dá uma boa ideia do impacto potencial. Somente no Oriente Médio, temos cerca de 500 milhões de pessoas, 90% das quais seguem o Islã. E, segundo a Chainalysis, o Oriente Médio já responde por 7,5% do volume de negociações de criptomoedas. Agora, imagine o que pode acontecer se esse mercado se tornar ainda mais compatível com a Sharia. O impacto seria enorme. E não seria apenas para atrair investidores muçulmanos. Essa mudança também ajudaria a remover o estigma que algumas pessoas ainda têm sobre as criptomoedas. Quando investidores globais perceberem que as criptos podem atender aos princípios islâmicos, isso fortalecerá ainda mais a confiança nessa classe de ativos. Isso pode gerar uma nova onda de interesse e, possivelmente, levar trilhões de dólares ao mercado. Esse movimento não apenas representa uma oportunidade de curto prazo para o BTC, mas pode ser um dos principais catalisadores para iniciar um novo ciclo de alta nas criptos. E estamos mais do que prontos para dar boas-vindas a mais pessoas nesse mercado. Insha'Allah. E aí, o que acharam desse vídeo? Sentem-se tão otimistas quanto nós com esses novos desenvolvimentos? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!